Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Douglas Tonelli e no vídeo de hoje nós faremos uma base simples para Action Figure. Em um vídeo recente aqui do canal, o vídeo que eu ensinei a fazer neve para maquetes e dioramas, eu mostrei uma base, eu precisava mostrar a aplicação dessa neve, então eu criei uma base ali rapidinho para mostrar para vocês a aplicação. Eu já imaginei que vocês se interessariam por essa base, então eu coloquei nesse vídeo uma enquete perguntando se vocês gostariam que eu fizesse o passo a passo dessa base aí. Bom, e se você gosta do canal, não esquece de deixar aquele like biscoito pra gente continuar crescendo aí nesse ritmo gostoso. Qualquer dúvida ou sugestão de tema, deixa aqui no box de comentários, a lista de materiais está aqui embaixo na descrição do vídeo e se liga aí no passo a passo. Bom pessoal, para começar aqui nossa base eu estou utilizando isopor de 2 cm e a medida aqui é 20 cm por 15. E eu também vou precisar de um outro pedaço com as medidas de 20 por 12. E um terceiro pedaço com as medidas de 20 por 9. Então nesse caso aqui a largura é a mesma, 20 cm, e a medida do comprimento tem uma diferença ali de 3 cm. E nesse primeiro passo aqui eu vou colar essas 3 plaquinhas da forma que eu mostrei aí, uma sobrepondo a outra formando ali uma escada. Eu estou utilizando aqui cola de isopor, lembrando que a cola instantânea e a cola de contato elas corroem o isopor, beleza? A cola quente você também pode usar se ela estiver numa temperatura controlada. Muito quente ela também vai corroer o isopor. E para dar uma firmada maior aqui eu gosto de colocar palitos de dente. Nesse caso aqui você vai medir mais ou menos o tamanho do isopor e vai quebrar o palito de dente para que ele não fique à mostra. E agora aqui eu vou continuar com a parte menor. A base da escada está pronta, a cola de isopor demora um pouquinho para secar, mas esses palitos que eu coloquei aqui vão ajudar a fixar, então eu posso continuar trabalhando aqui sem problemas. E para fazer o muro eu estou aqui com um retângulo de isopor também de 2 cm e a medida aqui é 14 por 8. E eu vou fazer uma marcação aqui mais ou menos assim. Lembrando aqui que o muro que eu vou fazer ele está quebrado, tá? Mas se você não quiser fazer quebrado, você usa 2 pedaços inteiros. E pronto, ó, agora nós temos aqui uma quina do muro. Essa parte aqui de cima da escada, ela ultrapassou o primeiro lance do degrau ali, então eu vou cortar o excesso. E agora aqui, pessoal, o tamanho está exatamente do jeito que eu quero. Agora eu vou fazer pilastra grega e para isso eu vou utilizar um rolinho de papel toalha, pode ser rolinho de papel higiênico também, não tem problema. Só que eu vou fazer diferente daquela lá, aquela eu fiz inteira, essa aqui eu vou fazer meio quebrada. Eu vou cortar o rolinho na diagonal, meio disforme mesmo. E agora eu vou usar papel micron do lado. Esse papel aqui você pode comprar já assim, ou você pode retirar aquela primeira camada de papelão que você encontra esse tipo de papel, beleza? Eu já passei cola de contato aqui, também passei cola de contato aqui e eu vou só encapar esse rolinho. Agora eu vou cortar aqui o excesso na parte de baixo e na parte de cima. Bom, e agora a gente precisa preencher essa parte aqui, eu vou usar um pedacinho de isopor. Cortei mais ou menos aqui nas medidas e vou encaixar. Corta um pouquinho maior para ele entrar e ficar apertado, beleza? E na parte de baixo, para fazer o acabamento, eu vou colar uma tirinha de EVA. E um último detalhe aqui na parte de baixo, um quadradinho de isopor. O meu aqui tem 5,5 por 5,5, mas você vai fazer de acordo com a medida do seu rolinho. Para colar os dois aqui eu também estou utilizando a cola de isopor. O legal da cola de isopor é que ela também cola EVA. Bom, então nós temos aqui as escadas, os muros e a coluna. Os elementos estão todos prontos aqui, agora a gente vai fazer a textura. Eu vou começar aqui pelas escadas e com a ajuda da régua e uma caneta eu vou marcar aqui desenhos quadrados para simular lajotas. Lembrando de seguir o desenho aqui nos degraus. Nas laterais aqui, na parte de trás, eu só estou fazendo aqui esse primeiro pedaço de isopor, beleza? Nos muros eu preferi fazer desenhos de tijolinhos retangulares, lembrando de fazer nas partes laterais e de trás também. Bom, aqui os desenhos já foram feitos, agora chegou a hora de a gente fazer a marcação, o baixo relevo ali para texturizar tudo. E para fazer isso aqui eu vou utilizar um ferro de solda, mas também dá para fazer com o bico da pistola de cola quente e também dá para fazer com uma chave de fenda quente, enfim. Tem outras maneiras de fazer isso aqui, mas um ferro de solda não é caro não, tá? Esse aqui eu paguei R$15, por exemplo.
Terminei aqui eu acabei fazendo a marcação no lugar errado, mas não tem problema não, a gente já vai corrigir isso aqui. E agora aqui ainda com ferro de solda, em alguns lugares eu vou fazer uns picotes para dar uma aparência de quebrado, mas com cuidado, hein. E agora aqui no muro, pessoal, eu vou texturizar exatamente da mesma forma. E é também legal usar o bico do ferro de solda aqui para dar alguma textura aqui. E agora aqui na partezinha de cima da coluna a gente vai tentar dar aparência de coluna quebrada. Eu retirei aqui o excesso e o restante que sobrou a gente vai preencher depois. E o próximo passo é fixar todos os elementos. E agora aqui novamente a cola de isopor e os palitos. Nesse caso eu vou enterrar eles por aqui mesmo e não tem problema não, que depois eu faço o acabamento tampando a pontinha ali onde vai ficar o furo. E a mesma coisa aqui para fixar a coluna. E agora, galera, para tirar a textura do isopor, essas marcações dessas bolinhas que ficam na pintura, eu vou utilizar massa corrida. Eu paguei R$ 11,90 nessa lata de massa corrida de 1,5 kg e eu vou usar mais ou menos 2 vezes essa quantidade aqui para cobrir todo o diorama, ou seja, rende bastante. Eu estou aplicando aqui com uma mini espátula, na verdade é um mexedor de café. E é basicamente isso aqui que eu vou fazer em todos os degraus. Não tem problema se ficarem marcações ali, depois que secar eu vou dar uma leve lixada. Bom, e é só fazer esse mesmo processo aqui em todos os degraus, aqui na parte das lajotas e no muro também. E aqui na pilastra, aqui nessa parte de baixo, você pode preencher esses cantinhos aqui para dar um realismo maior depois de pintado. E aqui na parte de cima da pilastra a mesma coisa. E aqui, pessoal, já secou, 2, 3 horinhas são suficientes para secar totalmente aqui a massa corrida. Ficaram ali algumas rebarbas, tá vendo? E agora a gente vai usar uma lixa, tá vendo as rebarbas aqui? Pronto, tá vendo? Bom, pessoal, terminei de lixar aqui, ó, e acrescentei algumas pedrinhas, colei com cola branca. E agora eu vou passar uma camada de tinta PVA cinza em cima de todo o diorama. E agora eu vou fazer um dry brush aqui com cinza claro. A galera que tem dúvida a respeito do dry brush, eu molho o pincel na tinta, tiro o excesso de tinta no paninho, secando o pincel, e agora sim. A pintura ficou muito seca, não é o resultado que eu quero ainda, então eu vou retirar menos tinta do pincel. Eu ainda seco o pincel, mas dessa vez eu tiro menos tinta. Agora eu tirei menos tinta ainda, ó, como é que vai ficar bem mais marcado, ó. Essa cor que eu tô passando aqui é a cor base. O primeiro tom de cinza é a cor de fundo, essa aqui é a cor base, e depois já vem a próxima cor, que é a iluminação. E aqui, pessoal, terminei com o dry brush com cinza médio, agora eu vou fazer um dry brush com cinza claro e com um pincel bem sequinho, beleza? Bom, pessoal, finalizei a pintura e agora, para dar um tchanzinho a mais, eu vou colocar algumas plantinhas artificiais aqui. Só uns matinhos, beleza? E agora aqui com o pincel sujo de verde eu venho dando algumas batidinhas aqui em volta das plantas. O verde deu uma quebrada em toda a sobriedade desse cinza aqui. É claro
Claro que dá pra fazer muitas outras coisas aqui, mas o objetivo desse vídeo aqui é replicar o diorama que eu usei no vídeo da neve para dioramas. Eu mostrei o diorama lá, perguntei se vocês queriam e aqui está. A única diferença aqui, ó, essa parte aqui da coluna, e também incluí algumas plantinhas aqui para diferenciar. E agora aqui, pessoal, para diferenciar, eu também fiz essa versão aqui em mármore, ó. Olha como é que fica legal, é exatamente o mesmo esquema, só que pintado com cores diferentes. Eu escolhi as cores aqui no estilo mármore botitino, botei umas plantinhas ali também. Eu vou deixar uma enquete aqui pra vocês, então responde aí, tá? Vocês gostariam que eu fizesse um diorama nesse estilo aqui, bem grandão, cheio de outros elementos? Opa, voltei aqui, galera. Ó, eu perguntei lá no Instagram se o pessoal preferiu mais a versão de pedra ou a versão de mármore. E a maioria das pessoas que comentou disse que preferiu a versão de mármore. E você? Qual versão que você preferiu? A de pedra ou a de mármore? Comenta aí pra mim que eu quero saber. Ah, e pra fazer essa versão de mármore aí, primeiro eu passei um amarelo melão, um amarelo clarinho. Depois eu passei um creme bem clarinho. E por último, eu fiz a iluminação ali com branco. Exatamente da mesma forma que eu fiz a outra pintura. Ó, e não esquece de comentar aí pra mim se você gostaria que eu trouxesse aqui um diorama nesse estilo aí, só que bem grandão com vários outros elementos, beleza? E se você é novo aqui no canal, chegou através desse vídeo, dá uma voltinha no canal para conhecer um pouquinho mais aqui do nosso conteúdo. Se você gostar, se inscreve e ativa aí o sininho das notificações, hein? Então é isso, galera. Obrigado por me assistir. Um beijo e até o próximo vídeo.